Olá pessoal, bem-vindo à nossa aula 7, né? Estamos bem adiantados já com o nosso projeto, espero que todos estejam gostando aí, né? Desse foco nosso da arquitetura, desenho arquitetônico, que é bem focado, a ideia do curso é essa, não é nada de enrolação para ninguém, né? Nessa nossa aula de hoje nós vamos fazer o seguinte, eu vou explicar um pouquinho melhor algumas coisas sobre o offset, tá? Que nós vamos fazer essa parede interna aí, deixa eu aproximar aqui, sobre a parede interna. As configurações de cotas, nós vamos ver algumas, tá? Talvez para não ficar uma aula tão extensa, nós vamos ver o que realmente é necessário para colocar as cotas dentro do nosso projeto. E eu vou falar um pouquinho sobre os blocos também, para a gente já deixar todo pronto esse esquema de colocar portas, janelas, os blocos que são cama, guarda-roupa, sofá e assim por diante, tá? Tem uma forma muito simples de fazer, tá? São duas maneiras que geralmente usam no caso dos blocos, de inserir blocos, como nós já inserimos aí a porta, inserimos as janelas, tá? E tem uma outra maneira que eu, nessa parte de layout, na parte de layout, eu prefiro fazer de uma forma diferente, tá? Nada impede de você manter também, criar o seu esquema de colocar os blocos da mesma forma que foi colocado aí as portas e janelas com o comando insert. Porém eu gosto de fazer de uma outra forma e eu vou explicar isso daí. Vamos começar então com o nosso offset, que ele para fazer essa criação da parede interna. Tá? Eu já criei o nosso layer aqui, parede interna, e eu vou dar o comando boundary. O comando boundary eu expliquei então que que nós temos essa área aqui, por exemplo, ela tem que estar totalmente enquadrada na nossa tela, tá? Se estiver fora, você provavelmente vai tentar dar um clique aqui, e o que vai acontecer? Vai dar um erro, tá? Vamos tentar dar o boundary aqui, para mostrar realmente o que vai acontecer. Olha lá, ele deu um erro. Por quê? Eu cliquei aqui dentro, são duas opções que ele vai dar, de duas formas ele pode dar esse erro aqui. Ou porque realmente a sua parede ela continua aqui fora da tela e você não enquadrou a área dessa parede ou de qualquer outra coisa que você for dar o boundary, você tem que estar totalmente na sua tela, tá? Ele pode dar esse erro aí. Ou então porque existe alguma abertura, tá? Nesse caso for porque nós não tinha enquadrado todo, tá? Se você tiver, por exemplo, eu vou fazer aqui para vocês entenderem uma situação aqui, ó. Ou melhor, fazer uma situação mais o que acontece na realidade, né? Vamos supor que fique aberto aqui, você não reparou, então que nós temos essa abertura aqui, tá? Deixa eu apagar isso aqui, senão não vai dar certo. Olha lá, eu tenho então essa área da parede que eu vou dar o boundary para criar um polyline nesse formato, tá? Mas porém eu tenho aqui uma abertura. O que nós vimos? Vimos que se eu não tiver toda essa área dentro da minha área de trabalho, dentro da minha tela dessa forma, vai dar um erro, tá? E se eu tiver, por exemplo, vamos ver se vai dar o erro. Olha lá, ele está todo na minha tela, porém eu tenho uma abertura aqui, ele vai dar um erro também, tá? Vamos fechar. Então ele vai identificar o quê? Que existe uma abertura ou você não está com todo o seu desenho na tela. Vamos fechar aqui. Fechei. Comando BO, Enter. Agora sim, tá? Cliquei aqui dentro. Reparem que ele já ficou no tracejado, ficou anotado. Porque está tudo certo. Eu tenho todos os meus cantos estão fechados, né? Essa área aqui ela está com uma área fechada e o meu desenho está todo na tela, tá? Minha área que vai ser reconhecida pelo comando, que é pela área, ele está todo na minha tela. Aí comando BO Enter, ok? Clico dentro da parede, então BO Enter, eu vou criar
uma polyline nesse formato, então BO Enter, deixo o polyline, clico aqui dentro, mais um Enter. Reparem que é o seguinte, acontece muitas vezes, esse polyline, não criou, né? Não foi criado o polyline, foi criado sim, só que ele está por baixo, olha lá, dessa nossa layer, do nosso layer azul. Porém, quando eu clico aqui, eu consigo pegar o polyline, tá? Por mais que vai estar por baixo aí do nosso layer azul, nosso layer parede, eu tenho um layer parede interna por dentro. A questão é o seguinte, até aqui tranquilo, né? Na aula passada nós vimos sobre isso daí, porém agora eu vou explicar como que eu faço, tá? A maneira que eu faço todas as paredes internas. Na aula passada nós vimos que dando o boundary, Enter, clico dentro, ok, dá um Enter, tá aí. Eu vou fazer um offset de 0.025 daqui para dentro, tá? Dá o ESC ou Enter para finalizar o comando, clico no meu layer que está feito, foi feito aí meu polyline que foi feito em cima da parede, do layer parede, comando E para apagar e tenho minha parede interna aqui. Porém é o seguinte, se nós temos um projeto dessa forma, desse tamanho, é tranquilo, né? A gente consegue fazer, são 1, 2, 3, 4, 5, 6 polylines aí, 6 comandos que nós temos que fazer. Num projeto muito maior, ele já fica difícil de fazendo isso daí, faz um, faz outro, faz um, faz outro, né? Faz o offset, o boundary, offset e apaga, boundary, offset e apaga, fica chato de fazer. Qual que é a maneira que eu recomendo então fazer esse comando para ter uma agilidade maior nessa questão aí do offset? Primeiro de tudo, nós vamos dar o comando boundary em tudo que for preciso. Então eu enquadrei, está todo enquadrado esse meu desenho, e eu vou clicar dentro de todas as minhas paredes, ó. Cliquei em tudo, dá ok, tá? Dá o Enter aí para dar ok, ó. Dá o Enter para finalizar o comando. Eu tenho todos os meus boundaries feito aí nas minhas paredes, tá? Olha lá, tá tudo feito aí. Agora, eu vou dar o comando offset. Reparem o seguinte, quando eu dei o comando O Enter, deixa eu só ativar um outro F12 aqui, aí. Quando eu dou o comando offset Enter, reparem que aqui embaixo na nossa linha de comando eu tenho outras opções, tá? Qual que é a opção que a gente vai trabalhar? Né, para fazer só esse comando, tá? Só esse tipo de manipulação do offset. Nós temos aqui essa opção para apagar. Qual que é essa opção apagar? Temos todas as paredes aí, eu vou explicar aqui do lado, ó, tá? Vou fazer uma aqui rapidinho. Aqui, vou copiar essa linha aqui para o lado para explicar esse comando então dentro do offset. Então, offset.15, offset.15, certo? Quando nós demos o offset.15, ele mantém a nossa linha e cria uma outra linha com a medida digitada, no caso, ponto 15. E se eu quiser, por exemplo, apagar essa linha aqui, né? Se eu quiser fazer essa, mas eu quero apagar essa ao mesmo tempo, é nessa opção que nós vamos ver aqui, ó, tá? De apagar. Então, O Enter, comando E para apagar, sim, né? Eu vou dar o comando aqui Y, que eu quero sim apagar, e beleza. E especificar a nossa medida. Vamos colocar ponto 15 e dou Enter. Quando eu clico na linha, posiciono o mouse para onde eu quero e clico novamente, o que aconteceu? Olha lá. Tá? Olha só o que ele faz. Ó. Eu estou apagando a minha linha de referência, criando com um offset de 1.2, por exemplo, 1,20 m. Vou clicar aqui, posicionar ele para baixo e clicar de novo. O que aconteceu? A minha linha de referência
como se ela transferisse essa medida. Então ela tirou de um lugar, levou para o outro, tá? Como se fosse dar um comando move. Vamos só para entender. Então, quando configurado dessa forma, deixa eu voltar aqui para a gente fazer de novo. Quando configurado da forma para apagar, eu já tenho todas as minhas linhas aqui. Eu faço tudo isso de uma maneira mais fácil, que é o que? Offset. Então, vou configurar agora. Comando E, porque sim, eu quero apagar. E yes, com o Y aí. Ok? Enter. Quero apagar. Qual que é a medida que vai ser? Vai ser, então, a medida da espessura da nossa parede interna, que é 0.025. Tá? E dou Enter. O que vai acontecer? A minha linha, a minha polyline que está criada aí por baixo, eu não estou vendo, mas ela está aí. Eu vou clicar, conseguir pegar, está mostrando aí que eu estou com a parede interna, que é o amarelo, e jogar o offset para dentro. Eu não preciso apagar, porque ele transferiu, né, ele fez a transferência do polyline que foi criado em cima aqui, 2,5 cm para dentro. E aí eu faço isso em todas as paredes. Fica mais fácil fazer dessa forma, porque eu não tenho o trabalho de ter que apagar depois a linha, o polyline que foi feito em cima da parede. Tá? Aí já fica feito isso daí. Na verdade, já foi feito em tudo. Então, a sequência dos nossos desenhos, a sequência da maneira de desenhar é muito importante, justamente por conta dessas coisas que vão facilitar. Então, se lembra que eu venho comentando, né? Olha, primeiro vamos fazer então toda a estrutura, as paredes, depois vamos fazer abertura de portas primeiro, depois vamos fazer aberturas de janelas, vamos colocar isso, vamos fazer nessa sequência, porque a sequência ela vai te dar depois com agilidade, com mais agilidade do comando, ela vai te dar um resultado muito maior aí durante o seu processo do desenho, né? Então, olha aí, uma agilidade, uma questão do comando que foi passado agora para vocês aí, que vai ajudar bastante. Só que agora, o que vai acontecer? O nosso comando offset, ele está configurado para apagar. Se eu for fazer um outro desenho, se eu precisar continuar desenho, por exemplo, de fazer uma parede ponto .15 aqui do lado, o que vai acontecer? Ele ainda vai estar ativo para apagar a nossa referência. Eu tenho que então dar um comando offset, comando E. Não, agora eu não quero que apague, dou Enter e Enter de novo. Olha lá, agora ele voltou à maneira padrão quando nós instalamos o AutoCAD. Beleza? Não esqueça então de voltar esse comando, né, para colocar o não lá, que eu não quero apagar, porque você vai continuar desenhando e vai, nossa, o que está acontecendo com o meu offset? Lembrando então de voltar para ele não apagar a sua linha de referência. Beleza? A partir daí, sem problema, né? Comando H, Enter. Opa, vamos criar lá o comando LA, Enter. Parede, tá? Vou colocar machura na parede. Vamos pintar. Eu vou colocar essa cor aqui, ó, 253. Deixar como padrão, como corrente. Fechou. Opa, fechou. Comando H, Enter. Quando nós utilizamos o comando H, Enter, o comando Ashura, o que ele reconhece? Ele também reconhece a área do objeto. Portanto, a mesma situação. Se eu estiver, deixa eu colocar aqui como pré-definido, vou colocar aqui em cima no sólido, né, para pintar. A cor, eu uso corrente, que é esse nosso layer corrente. Tá? Se eu precisar mudar, eu posso mudar por aqui, alguma cor, alguma etc. Nós vamos ter uma aula só com todos esses parâmetros aí, como que vai funcionar e tal.
Primeiro vamos aprender o que é necessário. Então, no Boundaries aqui, ó, reparem que é um Boundaries, tá? Ele vai reconhecer a área. Como que ele reconhece a área? Também, se eu estiver com uma situação dessa forma, eu tenho a área da minha parede aqui dentro. Se eu clicar aqui dentro, opa, peraí que agora ele reconheceu. Enter, vamos tentar dar o erro aqui. O safado não vai dar erro. Opa, reconheceu. Vamos tentar ver uma outra forma aqui. Enter. Mas não é que ele está reconhecendo tudo agora? Ok, Enter. Tá. Então eu vou lembrar para vocês o seguinte. Que ele não deu erro, não sei. Não sei por quê. Deixa eu tentar aqui, viu lá. Deixa eu tentar fazer um erro aqui, que ele vai ter que dar um erro, não é possível. No caso de abertura, né? Vamos ver se ele vai reconhecer. Ah lá, beleza, é isso aqui que eu queria mostrar. No H-Enter, quando nós temos aqui uma abertura, então, reparem que eu fiz então uma abertura aqui, tá? Uma falha, nós temos uma falha aqui. Por algum motivo, no offset e tal, não estamos vendo essa falha lá. Vamos ver se ele vai conseguir agora reconhecer essa falha. Olha lá, ele deu está identificando para mim que aqui tem uma possível falha. Então eu vou fechar, tá? O que vai acontecer? Ó? Eu vou aproximar então meu desenho aí. Olha o que o AutoCAD nos proporcionou nesse caso. Ele indicou então que essas duas pontas aqui, né, que no caso da abertura, eu tenho que fechar. Esse círculo a gente não consegue pegar ele, porque é só uma marcação, uma identificação. Com o comando regenerar, comando RE, que a gente aprendeu lá na nossa escala 2, né? Comando RE, Enter, ele vai regenerar sem problema nenhum. Então, fillet, vamos fechar, comando H. Agora eu vou clicar aqui dentro. Beleza, tá? Essa marcação aqui desses dois círculos que eu queria mostrar para vocês. Ok? Quando a gente vai trabalhar com Bonder, ele pode, sim, com a Ashura, ele pode sim dar o mesmo erro, às vezes quando a gente não está enquadrando a nossa área do total do objeto. Porém aqui ele não está dando esse erro, tá? A gente precisa que dá o erro, ele não dá. É bem assim mesmo. Deixa eu refazer então a parede aqui. 7.025. Olha lá, como eu vou fazer uma parede só, não preciso fazer a configuração do offset lá para apagar, né? Só uma, então tá tranquilo, né? Comando H, Enter, sólido, pick point, vou clicar aqui dentro, tá? Vou fazer todas as pinturas da parede aí. Ok. Certo? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos colocar os blocos, tá? Lógico que vocês vão ter que colocar os nomes, tá? Vai criar o texto aí, colocar o nome, tudo certinho pra gente ir fazendo. Aqui, no caso, colocar o Ashura com a definição do usuário dobrado, né? Para ele fazer o quadriculado. E o espaçamento aqui do piso de ponto 25, como nós vimos na outra aula. Deixa eu colocar aqui para a gente deixar. Olha lá, agora ele deu erro, esse danado aqui. Aqui, fazer separado. Beleza. Fiz dois aqui para deixar ele separado, ele funcionou. Tá? Então, coloque então as achuras onde é necessário. Aqui é o sólido. Esqueci de clicar aqui dentro. Aí. Vai colocar os textos, tá ok? E eu vou explicar como vocês vão montar toda essa parte do layout. Eu não sei quantas aulas ainda nós vamos ter para finalizar
a questão desse primeiro módulo, que é o layout. Provavelmente mais aula 7, aula 8, mais 2 aulas ou 3 aulas, tá? No máximo aí até a aula 10 a gente já finaliza o que é necessário para se montar o layout de um projeto de arquitetura. Tá? Nas próximas 3 aulas, então, no máximo, aí a gente já finaliza e depois já começa o projeto de prefeitura, que vai envolver corte, vai envolver fachada, aí é outra parte do nosso curso, tá ok? Eu expliquei para vocês, então, como que a gente coloca a porta. Então, comando I, Enter, né? No caso, vou procurar minha pastinha de blocos lá, que está todo organizado, sem problema. Deixa eu mostrar para vocês como que está a minha aqui, ó. Tem 2 pontos, não. Tá no, deixa eu achar aqui. Cadê? Tá aqui, ó, blocos. Olha só. Eu tenho academias, tá? Bloco de academia, área de serviço, banco, tá? Tem um monte de coisinha aí, tá? Até aqui esquadrilha Sasazaki, se você entrar no site da Sasazaki, eles disponibilizam até algumas, pelo menos disponibilizável, não sei ainda se tem essas as esquadrias, né? Todas as esquadrias Sasazaki também, então você pode fazer. Aqui essas janelas aqui foram essas aqui que eu disponibilizei, né? Essas de 4 aqui, 4 folhas de correr e 2 folhas Maximoir. Então eu tenho organizado dessa forma. O que acontece? Olha, vamos colocar aqui, vou pesquisar aqui em poltrona, pronto, sala, tá? Vamos pegar aqui sala. Eu tenho todos esses blocos aqui, porém eu tenho que clicar um por um para ver o que está acontecendo aqui, ó. Caixa de som portátil e tal. Na verdade, tem bastante coisinha aqui. Eu não uso, pessoal, 1/3 disso. Porém, o que acontece aqui, ó? Eu tenho algumas coisas que ele não vai me dar um preview, tá? Tem algumas coisas que ele não aparece o preview ali para mim. Eu não sei o que é. A gente às vezes fica sem saber, porque tem muito bloco, assim por diante, tá? Tem muita coisa pronta aí. Vamos voltar aqui, vamos pegar uma outra aqui da cozinha, por exemplo, tá? Balcão, olha lá, tem algumas coisas aqui, tá? Que a gente também não usa tudo, então tem que ficar procurando um por um. Vamos colocar aqui um fogão, esse daqui, ó, fogão 4 bocas, tá? Tem alguns modelos aqui, vamos colocar esse. Então, dentro do comando insert, fui lá na minha pasta, eu tenho esse bloquinho aqui, beleza? Se vocês quiserem aí, me mandem um e-mail que eu disponibilizo para vocês, porém também tem um site, né, que a gente, depois eu vou mostrar aqui onde pode baixar isso daí, e não tem, às vezes até mais fácil, né, para vocês se organizarem melhor aí da maneira de vocês. Então, clicando no botão não, dando o comando insert, eu fui lá, busquei então o meu fogão de 4 bocas, open, né, e vou clicar em OK para incluir, tá? Essas coisas aqui de insert de escala nós vamos ver em outras situações, tá? Vocês já repararam que eu sou bem assim, a ideia do curso é focado direto, então tem algumas coisas que nós não precisamos, não temos as necessidades de mexer, porém depois eu vou explicar isso lá na frente para saber o que isso faz, né? A questão da escala, por exemplo, para colocar já o bloco, inserir o bloco já rotacionando, não sei se compensa, até para quem compensa ou não, mas depois eu vou explicar todos esses detalhes dentro do AutoCAD, para ter um conhecimento também do AutoCAD, das funções dos comandos, tá? E não só diretamente para o desenho, mas isso daí é uma coisa que a gente vai ver mais para frente, tá? Então, eu inseri, busquei, ok. Vou clicar na minha cozinha aqui no caso, eu vou colocar esse fogão aqui. Ele está aí, ó, tá? Meu ponto de inserção é esse daqui que vem no bloco, vou rotacionar e vou posicioná-lo no seu devido lugar aqui. Suponhamos que ele vai ficar aí, tá? Então, olha só, eu tenho essa forma de fazer a inserção de blocos. Porém, a que eu utilizo é a seguinte forma.
eu vou até disponibilizar para vocês bloco de móveis, tá? Eu tenho um arquivo, deixa eu abrir ele aqui, ele até demora um pouquinho às vezes para abrir. Eu tenho um arquivo aqui que tem vários blocos, então ele tem as camas, olha só, ele tem a parte de jardim, tem tudo separado, tá? Que inclusive foi uma amiga que disponibilizou também, muita gente boa, uma arquiteta, amiga minha. Então olha só, eu tenho tudo aí, eu consigo visualizar e ver realmente qual eu vou utilizar, né? Olha lá, eu tenho aqui a parte de pias, tá? De sanitários, a parte do banheiro, então, ó, tá definido assim. Aqui eu tenho esquadrias de informática, equipamentos de informática, né, e TV. Depois eu tenho a parte de cozinhas, olha só, o fogãozinho aí, tem 3, 4, alguns modelos, assim, poucos modelos, né, perto do que nós temos aí a variedade no mercado, porém é sempre o que eu digo, é somente uma representação de que vai existir aquilo lá, porém a parte de cozinha, de fogão, essas coisas tem que estar sempre, eles sempre são, essa parte do blocos, a humanização do layout, elas são sempre nas medidas corretas, tá? Que o estudo do layout não é só para representar, ele é um estudo, e como já o próprio nome diz, estudo de layout, ele é um estudo para saber se a cama realmente que eu quero, daquela medida, ela vai caber dentro do quarto, tá? Se realmente eu consigo usar um fogão de 4 ou 5 bocas nessa cozinha, se o sofá de 2,60 m ou 2,80 m vai caber aqui dentro, ou posso colocar um sofá, por exemplo, de 3 metros, tá? Então, essas medidas são medidas reais realmente dos móveis, tá? Olha, tanto é que eu tenho aqui, ó, banheiras, né? Eu tenho alguns padrões. Se você tiver uma especificação de um produto, por exemplo, de uma banheira que você vai pôr dentro tá projetando o layout, tá fazendo o layout, que vai colocar uma banheira dentro do nosso banheiro lá, o que vai acontecer? Você precisa saber o tamanho daquele produto, qual que é o tamanho dele para colocar dentro do layout. Porque vamos supor, eu vou colocar essa banheira aqui, maravilha, tá? Sem saber o que você vai fazer lá, se realmente é essa ou não. Então, eu vou colocar uma banheira de 78 centímetros por 1,78. E sendo que na realidade, o produto que vai ser instalado lá no local, ele é maior. Suponhamos que vai ser esse daqui. Olha só, então, o que eu tenho de diferença. O que vai acontecer? Vai acontecer um monte de coisa aí que vai estar errado, né? Porque o produto tá numa medida diferente, tá? Os carros, por exemplo, né? Nós temos alguns padrões. Uma norma, que eu vou passar para vocês, que a gente trabalha com ela, para a garagem para um carro, ela tem que ter no mínimo 2,50. 2,30 é aceitável em algumas situações, tá? Mas no mínimo 2,50. 2,30 você já não vai conseguir sair do carro praticamente, tá? Se tiver parede dos dois lados, você já vai sair ali espremidinho. 2,50 ainda é apertado, mas já fica mais tranquilo. Então, para caber a garagem, para ter um carro, eu tenho que ter 2,50 por 5 metros, tá? É o mínimo para caber um carro. Se eu preciso colocar 2 carros um do lado do outro, eu preciso de uma garagem de 5 metros por 5 metros, tá? Eu vou explicar melhor isso no projeto depois. Porém, existem o quê? Alguns carros que são maiores do que isso. Então, se você tem um projeto que, nossa, eu preciso colocar uma garagem aqui específica para tal carro, então vocês vão ver a medida do carro, o tamanho que ele tem para poder projetar. Por exemplo, a medida do carro com as portas abertas para ver se realmente consigo abrir essas portas e, enfim, ficar mais tranquilo para você poder fazer então o seu layout de uma maneira correta, tá? Já vi muita coisa errada em questões de garagem. Vi garagem menor que carro e assim por diante, aí fica difícil, né? Fica bem complicado. Então, olha só, para resumir, tá? Eu vou enviar esse arquivo aqui junto para vocês. Vocês vão aí se adequando e colocando mais. Achei um bloquinho bacana lá, eu vou de sofá, então eu vou colocar aqui também, eu vou salvar
o arquivo para sempre, você vai aumentando o seu arquivo aí de blocos, tá? Eu vou explicar então como que eu faço para colocar um sofá. Vamos colocar esse sofá aqui, eu vou escolher esse daqui, ó, beleza? Então eu vou selecionar ele por inteiro. Reparem que nem todos esses desenhos aqui, ele é um bloco por inteiro, ó, selecionando, tá? Ele está separado, então aqui essa pintura, no caso foi usado uma Shura, uma Shura no degradê, né, para fazer esse detalhe aqui como se fosse uma sombra. Então o que eu tenho que fazer? Vou selecionar meu bloco inteiro, Ctrl Shift C. Por que o Ctrl Shift C? Dentro do AutoCAD, o Ctrl Shift C, ele vai especificar, perguntar para você aqui a base do ponto que você vai copiar. Eu vou copiar por essa base aqui, tá? Então, cliquei, especifiquei essa base aqui. Então, aqui tá copiado. Além dele copiar, que é o Ctrl C, o famoso Ctrl C, você especifica a base. Tá? Se você simplesmente chegar aqui e dar o Ctrl C, ele vai funcionar também. Porém, às vezes com um bloco ele vai inserir no desenho errado, vai ficar algumas coisas erradas, tá? Então eu aconselho aqui Ctrl Shift C, especifico, seleciono, Ctrl Shift C, clico aqui para dar o ponto, tá? Vou alternar com Ctrl Tab, vou alternar para o meu desenho aqui, e Ctrl V. Olha lá, o ponto que eu especifiquei é o ponto que ele vai vir aqui no nosso desenho para inserir. Aí eu só tenho esse trabalho de clicar, tá, no lugar aqui para inserir o meu sofá, tá? Dicas. Esses sofás aqui, alguns blocos que eu vou disponibilizar para vocês aí, ele não é inteiro um bloco só. Reparem que aqui eu tenho uma parte que é o bloco, né, que é essa parte do desenho aqui. Se eu for mover, olha só o que aconteceu, sumiu, né? Então, a dica que eu dou é o seguinte: transforma ele num bloco, tá? Como a gente já aprendeu, por exemplo, o sofá, especificar um ponto, selecionar todo o meu desenho, Enter e OK. Agora sim ele está com um bloco por inteiro e não tem problema de você ter que mover esse bloco para um lugar e acontecer de sumir aí a Shura e assim por diante, tá bom? Vou inserir então, vamos colocar um outro aí, uma cama. Vamos lá, Ctrl Tab para alternar. Vamos lá no quarto onde tem cama aqui. Cadê? Deixa eu procurar. Aqui, ó. Então eu tenho algumas medidas aqui, né? Uma cama de 1,80, por exemplo. Vamos pegar essa daqui, ó. Reparem também que é a mesma situação. Ela está pintada aqui, porém ela não está como um bloco inteiro, tá? Se vocês quiserem aí ir transformando, já deixando isso daqui todo como um bloco, aqui eu fui utilizando e tive que explodir para algumas coisas e tal, e acabou que ficou desse jeito mesmo. Então, seleciono, Ctrl Shift S, Ctrl Shift C, vou inserir o ponto que eu quero copiar, tá? Se você quiser, seleciona o objeto de novo e Enter. Copiou. Ctrl Tab, Ctrl V, olha lá o bloco, tá? Ele está sendo inserido nesse ponto aqui que foi o que eu especifiquei. E aí é só movimentar esse bloco, no caso aqui, para onde eu quero que ele vá. Olha lá, a questão dos nossos layouts, o porquê, a medida correta que tem que estar, por exemplo, essa cama. Para eu saber, por exemplo, se aqui eu consigo uma passagem. Consigo, né? Então eu preciso, no mínimo aqui, vamos dar um exemplo de 40 centímetros. Então eu posso aproximar agora aqui, ó, essa minha cama e deixar exatamente 40 centímetros daqui até aqui. Eu sei que essa cama ela tem 1,80 m. Olha, eu movi a cama, né? Deixa eu voltar aqui para deixar certinho. Pera lá, vou voltar
tá? Aí, transformar num bloco, então, cama. Vocês podem ir arrumando, né, esse, a gente acertando ele aí. Aqui, pick point, eu vou selecionar aqui esse ponto. E ok. Vamos ver agora, vamos ver se vai dar certo, né? Agora sim. Beleza, deixei 40 centímetros para passagem aqui. Aqui provavelmente, nesse caso do projeto, eu deixei aqui esse recuo que é para usar uma bancada de 0,60. Tá? Tem uma bancada aqui de 0,60 que é para a utilização do notebook que o cliente pediu no caso. Tá? Aí eu posso fazer aqui simplesmente o layer 1, tá? Um layer vermelho, que é uma linha de só representação da bancada, porque ela vai sair fininha na hora de imprimir. Tá? Vocês vão criar aí o nome desse layer, se é layer bancada quarto, qualquer coisa do tipo. Tá? Sempre identificando. E aqui desse lado, por exemplo, eu tenho agora um espaço aqui para definir se o meu armário ele vai caber aqui ou não. Então vamos Ctrl Tab, vamos procurar lá no a nossa biblioteca aqui um armário. Vamos ver se eu tenho aqui. Eu vou passar o site também para vocês de outros blocos, tá? Que vocês podem baixar, podem verificar lá se realmente tem ou não. Geralmente o armário eu só represento também com uma linha. Eu só quero achar aqui e ver se dá pra, se eu tenho alguma coisa para exemplificar melhor aqui com essa questão de copiar o bloco, né? Eu sei que eu já utilizei, mas aqui, ó, é isso aqui, ó. Isso aqui representa, que é o seguinte, ele representa o cabide, tá? Então olha só como que eu faço. Ctrl Shift C, vou especificar esse ponto, selecionar no objeto. Repare que eu já fiz inverso, agora eu vou selecionar depois. Dá um Enter. Beleza. Ctrl Tab, Ctrl V. Eu vou deixar ele aqui no canto por enquanto. Trouxe ele para cá e vou deixar ele aí. A profundidade de uma bancada, como padrão, tá? Utilizamos aí 60 centímetros. Tem empresas, por exemplo, tem uma bancada se você precisa fazer com 50 centímetros, às vezes precisa realmente fazer com 50. Armários, por exemplo, tem em cada empresa de planejados, imóveis planejados, por exemplo, existem diferenças de profundidades de armários. Tem armários, por exemplo, que vem com uma profundidade do armário de 60 centímetros. Tem outros que vêm com 50 centímetros. Tá? Como padrão, dentro do nosso projeto de arquitetura, utilizamos 60 centímetros. Por quê? Se você fizer um projeto com 50 centímetros, tá? Vamos colocar aqui, ó, ponto 5. Uma que esse guarda-roupa de 50 centímetros vai, na hora de fechar as portas, ele vai ficar pegando, raspando nas suas roupas e assim por diante que tiver no cabide. Tá? É uma profundidade aí que não é legal não. É uma profundidade de 60, a profundidade ideal para um guarda-roupa. Então, mas olha só, eu tenho 50 centímetros aqui. Tá? Projetei então dentro do meu layout que o meu armário ele vai ter 50 centímetros e ainda me sobrou aqui então 55 centímetros. Aí o que eu faço? Eu venho aqui e faço um projeto desse criado. Vamos colocar aqui um criado mudo, tá? Vou puxar uma linha de referência aqui. Só para exemplificar, tá bom? Só para entender realmente o porquê dos 60 centímetros. Não é uma coisa aleatória. Rapidinho que eu vou fazer para exemplificar. Supor que eu tô criando aqui, fazendo um criado, tá? Olhando de frente, por exemplo. Aí vamos colocar um detalhezinho aqui e tal. Faz de conta que tem aqui uma decoração. Só para ilustrar
mais aqui a situação, tá bom? Vamos supor então que eu tenho criado aqui puxadorzinho, aqui é uma gaveta, aqui tem outra. Bom, tá aí, exemplificando de frente, tá olhando de frente esse criado. Então fui lá, fiz o projeto porque eu sei que aqui vai sobrar 55 centímetros, ele vai encaixar certinho aí, né? E eu fiz o meu projeto com 50 centímetros de profundidade de armário. O que acontece? Esse criado, obviamente, se o seu cliente for lá e comprar uma de 60 centímetros, essa profundidade do seu armário aqui, você já perdeu esse projeto do seu criado mundo. Se você já mandou no marceneiro para fazer alguma coisa, pronto, já complicou, porque não vai caber aqui. Esses 10 centímetros aqui, ó, olha só como 10 centímetros faz uma diferença, né? Agora eu tenho aqui essa linha aqui, então eu vou deixar ela amarela aqui como janela mesmo, só para explicar. Esse aqui é um armário com profundidade de 50 centímetros, esse é com 60 centímetros. O espaço que eu tenho aqui agora é menor, obviamente, né? Olha só o alinhamento aí. É menor. Ah, não, mas puxa a cama. Tá, então tudo bem. Vamos puxar 10 centímetros essa cama aqui. O que vai acontecer aqui, ó? Já tenho só 30 centímetros, tá? É um palmo e meio aí. Se você pegar a sua mão aí, é um palmo e meio de passagem. 30 centímetros. Então, olha só a diferença que nós temos aí em questões de representação do nosso projeto, tá? Existem muitos projetos que eu vi, tive a oportunidade aí de conhecer, principalmente nesses empreendimentos hoje que nós estamos vendo aí, que está esse aquecimento total e tal, vendendo apartamento cada vez menor, né? Compramos um apartamento aí de 40 metros quadrados, 45 metros quadrados. Aí de repente você vê um layout que a pessoa fez, um projeto, né? E falei, nossa, que quarto grande. Na realidade, o que aconteceu? O quarto não é grande, tá? É um quarto razoável, tudo bem, concordo. O que ele pode fazer, e isso é proibido, é fazer o quê? É diminuir o tamanho da cama, deixá-la numa escala sem ser o real, dando a impressão do quê? Que seu quarto é maior do que você tem, maior do que realmente é. Por quê? A cama, você tem um parâmetro de comparação com a sua cama, né? A cama da sua casa, então você tem esse parâmetro. Inconscientemente, você tem essa medida, né? Esse tamanho de cama lá da sua casa. Porque é uma coisa que você utiliza todos os dias, você tem essa noção dessa medida. Já do quarto você não tem, tá? Uma noção de quanto mede. Então o que vai acontecer? Eu falo, nossa, se minha cama mede 2 metros aqui, vamos colocar assim, você imagina, eu tenho mais de 4 metros, né? Olha lá. Tem quase 6 metros aqui, 5 metros de dormitório, onde na realidade nós só temos 3,70. Muito cuidado, tá? Para quem tá entrando nessa área aí de arquitetura, fazer os layouts e tal, muito cuidado com esse tipo de coisa, porque isso é proibido por lei, você pode aí ser no caso processado e tal, e ter uma complicação maior, tá? Se alguém te pedir para fazer isso, falou, desculpa, mas eu não posso fazer, tá? E se você vê alguém fazer, aí é por sua conta e risco, se quiser, não é proibido você fazer, não tem como te proibir, mas só alertando para não ter problemas mais para frente. Porém, o responsável é sempre o profissional, sempre o arquiteto. Se o desenhista fez, o responsável é o arquiteto, sempre, tá? Quem é responsável pelo projeto. Então, alertando, quando você for comprar aí um projeto, uma casa, alguma coisa do tipo, verifica exatamente isso que eu estou comentando, tá? Cama, por exemplo, tamanho de sofá, tá? Esse sofá, você imagina ele nessa medida aqui, olha só. A impressão que eu tenho é que é um sofá de 2,70, tal, tranquilo, né? Bem bacana, pô, tem bastante espaço. Na realidade é outra coisa, né? Não é o ambiente que está maior,
é o sofá que está menor do que realmente ele tem que ser. Tá? Só um alerta então. Continuando. O nosso padrão de armário, tá? Tanto de cozinha, como de guarda-roupa, como de bancada aí de estudos e etc. Vai ser sempre 60. Considera-se assim. Tá? 60. Dá um offset, então marquei essa linha como 60. Vai ser uma linha vermelhinha também, posso representar assim. E vou colocar aqui, ó, posicionar. Não precisa ser totalmente detalhado, tá? É só uma representação que aqui é um armário. Então, o que vocês estão vendo aqui são os cabides, né? Olha lá. Chega até aqui, beleza. Comando trim vai funcionar aqui. Vamos ver? Não, funcionou. Tenho que... Deixa eu explicar já mais um comando então. Olha só. Fiz a cópia, tá? Desses. Então, a representação do meu armário tá dessa forma. Ok? Eu tenho que dar um complemento aqui ainda, que faltou um pedacinho. Porém, o comando trim, ele não vai funcionar no bloco, tá? Ele não funciona cortando um bloco. Eu tenho que fazer o que? O comando X. O comando X eu vou explodir o bloco, tá? Eu vou pegar esse bloco aqui, como ele está dessa forma, comando X e dar o Enter. Agora ele vai ficar todo separado. Se eu quiser cortar agora eu consigo, tá ok? Fazer aí o trim. Eu vou só encaixar então, mover esse aqui por cima desse, vou movimentar esse para cá. Pronto. Aqui a gente tira, né? Vamos cortar aqui. Aqui é o bloco, eu tenho que explodir também. Para ficar bem certinho. Isso eu posso apagar. Então está representado o nosso armário. Dentro desse projeto aqui de bloco de móveis, vocês vão achar o que for necessário para colocar dentro aí do projeto da aula que a gente está vendo aí desse nosso layout, tá? Então, vamos procurar, por exemplo, eu vou dar um outro exemplo aqui, na nossa cozinha, tá? Eu vou explicar aqui, ó. O nosso armário é ponto 6. Vocês vão fazer realmente o projeto do jeito que eu já mandei. Eu enviei para vocês o arquivo em PDF desse projeto aí. Tá? Então dá uma verificada lá no PDF, onde estão aí as mesas, onde que está a questão da geladeira, por exemplo, dentro do projeto, ok? Se tiver faltando alguma coisa, me pergunta. Tá? O projeto que eu mandei foi de prefeitura, então pode estar faltando, por exemplo, eu acho que não deve ter o sofá, não deve ter coisa do tipo. Vou ver aqui o projeto que eu tenho de layout para encaminhar para vocês e assim vai verificando onde estão as coisas para serem inseridas aí no desenho. No nosso banheiro aqui, ó, lembrando, eu vou voltar aqui, vamos buscar aqui no banheiro. Eu tenho aqui a indicação do chuveiro, tá? Vamos pegar esse chuveiro aqui então. Pode ser feito assim. Ó, eu vou dar só o Ctrl C, Ctrl V. Ele veio correto. Vamos voltar lá. Eu vou pegar um sanitário qualquer, vou pegar esse daqui. Ctrl C, Ctrl V. Inserir aqui. Uma coisa muito importante dentro de um banheiro, que também já tive a oportunidade de presenciar isso de uma maneira totalmente errada, tá? A colocação de um sanitário, a colocação de um chuveiro, que é a seguinte maneira. Se você pegar esse sanitário aqui, tá? Esse daqui, ele pode ver que tem alguns modelos que são diferentes. Esse daqui é aquele que vai direto na parede, tá? Encostado lá, bem próximo à parede, e tem uma válvula em cima de descarga, beleza? E tem outros que são de modelos que tem uma caixa acoplada atrás dele.
Por que tem essa linha azul? Eu já deixo assim, já está dessa forma, porque é o seguinte, do eixo do sanitário para a lateral aqui dessa parede, por exemplo, nós temos que ter no mínimo, no limite 35 centímetros, no limite. Eu gosto de utilizar com 40 centímetros. Por quê? Offset ponto 35, tá? Vamos considerar aqui com 35, então, que é o mínimo que temos que ter. Vou mover esse daqui para cá, tá? Então, encaixei ele na linha. Vou apagar. Desse eixo, então, para a parede eu tenho 35 centímetros, que é o mínimo que eu preciso para ter um conforto aqui sentado nesse sanitário. Se eu encostar esse sanitário nessa parede, beleza, coube, né? Beleza, mas como é que você consegue utilizar esse sanitário? Impossível você sentar aí, você vai ficar torto, de lado, de qualquer jeito, menos do jeito confortável, né? Então, se atentem a essa medida, tá? De 35 centímetros no mínimo. Se eu tenho um espaço maior, eu vou deixar, obviamente, um espaço maior. Eu posso utilizar aqui, deixa eu mover isso aqui para cá, posso utilizar aqui 40 centímetros, que é um padrão que eu sempre uso. O mínimo para mim é 40 centímetros, tá bom? Claro que depende aí do modelo do sanitário também, esse tipo de coisa. Então, utilizem 40 centímetros, não vai ter problema, tá? Que é o mínimo, lembrando que é o mínimo. Eu posso, se eu tivesse um banheiro maior, eu ia deixar ele bem mais afastado para colocar outras coisas do lado do sanitário aí, tá bom? E qual que é a diferença? O que eu tenho que ter mais aqui, ó? Eu tenho essa linha, certo? Eu vou fazer uma linha aqui em cima. Eu tenho que ter no mínimo ponto 4 para o outro lado também, de um lado para o outro. Então, o vão, tá? Para colocar um sanitário aqui, eu preciso de um vão de 80 centímetros, pelo menos, tá? Para caber um sanitário. Aí, o offset de 0.02, vamos colocar aqui que fosse o nosso box, né, para o banheiro. Eu tenho que colocar agora esse chuveiro aqui no centro, tá? Entre esse espaço e esse. Então, eu vou criar uma linha de referência para eu criar um midpoint aqui, ó. E vou posicionar esse chuveiro no midpoint. Vou apagar minha linha de referência. Tá feito o nosso box, tá? Como que eu vou fazer aqui a minha pia, né? Eu vou fazer uma pia aqui, ó. Offset. Ponto. A pia do banheiro nós temos uma variação, tá? Tem muitas, por exemplo, cubas de embutir, cubas sobreposta, nós temos cubas comuns aí, cada uma de uma maneira diferente. Então aí vai ser definido um detalhamento dessa parte, tá? Para nossa representação, offset de 0.6, tá? Que no caso aqui cabe. Vamos alinhar aqui, ó, com essa linha de porta. Offset 0.02. Eu estou representando aqui o box do banheiro. Vou selecionar aqui e cortar essa linha também. E estou representando aqui o nossa pia, que vai ser desse jeito, tá? Geralmente, em um projeto, a gente nunca faz o seguinte: quando se abre a porta, logo de frente, tá, para esse tipo de situação de banheiro, logo de frente, procurem evitar de colocar o vaso sanitário, tá? Sempre coloque ele no canto, mais escondido, porque não é tão agradável, por exemplo, você passar na frente aqui, né, e ter logo de cara o sanitário, né? O nosso conforto visual, por exemplo, fica muito mais bonito você ter uma pia aqui e tal, com a cuba sobreposta, etc. Tal, vai ter um monte de detalhes aqui para essa pia que vai ser muito mais bonito do que você ficar olhando para um sanitário. Então, de frente para a porta, sempre procura sempre fazer esse tipo de coisa, tá? Pia na frente, sempre na abertura da nossa porta, tá ok? Vamos lá no projeto, vamos ver se eu tenho aqui alguma questão, uma cuba, olha só. Tem uma aqui, vamos utilizar essa daqui, tá ok? Utilizar essa. Ctrl C, Ctrl V, vou colocar aqui.
RO, nosso eixo aí. Posicionar aqui. Como que eu acho o centro, né? Só faço uma linha de referência, colocar no midpoint e apago a linha de referência. Tudo bem, tá aí no centro. É só então exemplificando, tá ok? Então, feito dessa maneira, vocês vão fazer toda essa parte do layout já, para a gente começar a fazer alguns ajustes aí das cotas, tá? Eu vou já explicar nessa aula como nós vamos fazer as configurações principais das cotas e como nós vamos inserir essas cotas, tá? Vamos fazendo então essa questão, essa parte do layout aí, que já está finalizando aí o nosso módulo 1, né? Beleza pura. Quem está chegando aí já viu o resultado, como que foi, então ficou muito bacana, né? Qualquer sugestão até esse momento, que alguém tiver uma sugestão aí, olha, isso poderia ter feito assim, poderia ter feito assado, isso é muito bem-vindo, tá? Pra gente ir aprimorando aí e sempre tô fazendo o melhor para vocês, tá? Então, agora nós vamos partir para as configurações das cotas. A configuração de cota vai funcionar da seguinte forma. Nós temos aqui em cima o nosso texto, tá? E alguns outros aqui que já estava aqui pronto. Eu vou abrir um arquivo novo, já está aberto aqui. Nós vamos configurar completamente do zero, tá? Completamente do zero. Eu não tenho nada, são os padrões aqui. E aqui eu também não tenho nada configurado nas nossas cotas. Eu vou fazer só uma linha então aqui pra gente criar uma linha de 2 metros. F7 para desativar. E eu vou criar uma outra linha aqui. Opa. De 2.30, tá? Só para exemplificar mesmo. Vou puxar aqui uma referência para alinhar certinho, para ter uma explicação melhor aqui. Então vamos lá. No nosso projeto Dimensão Style, eu posso simplesmente clicar aqui nesse botão, tá? Do lado aqui do nosso dessas identificações aqui das cotas, ou então eu vou em Format, Dimensão Style, que é o mesmo botão. Reparem que até o ícone é o mesmo, tá? O mesmo desenho aí. Então é o mesmo botão. Eu vou por aqui. O que acontece aqui, ó? Nós temos a escala anotativa, tá? Nós vamos trabalhar isso mais para frente aí com essas que é referente a essas escalas aqui embaixo, tá? A escala de plotagem, que é a mais fácil, que nós vamos ver mais para frente. Porém, nós temos que ter um entendimento melhor aí sobre escalas, né? Para não ficar dúvida depois referente a isso. Então, vamos fazer uma parte mais difícil, vamos dizer bem assim, para depois ficar mais fácil ainda com o que é realmente utilizado para facilitar o nosso trabalho aí, questão de escala de plotagem. Então nós temos o anotativo. Repare que na frente do anotativo, tudo que for anotativo, ele tem esse ícone, esse desenho aí, tá? Olha lá, olha esse desenho aqui. Tá? Tudo que for anotativo é assim. Aí eu tenho a ISO 25 e o Standard. Aqui, ó, reparem o seguinte. O ISO 25, quando você vai selecionar um ou outro aqui, o anotativo, ISO 25, nós temos um preview aqui dessas cotas, tá? Dos estilos. Qual que nós vamos começar a utilizar? O que a gente utiliza para arquitetura, tá? É pelo Standard. A gente vai começar a configurar pelo Standard, porque no ISO 25, se eu for fazer uma cota aqui, ó, com o ISO 25, dimensão, linear, tá aqui o ISO 25, vou clicar aqui. Olha o tamanho dessa cota. Ela vem muito desproporcional, tá? Ela vem muito fora mesmo, tá ok? E se eu for fazer com uma Standard, por exemplo, dimensão linear, olha, eu nem configurei nada, tá? Vou clicar aqui. Ela já vem mais próxima do que realmente eu preciso. Então nós vamos configurar
partindo da standard. Olha lá. Vou selecionar aqui a standard. Vou criar um novo, tá? Vou partir para um novo. Aqui ele vai me pedir o seguinte: eu vou criar uma nova dimensão partindo com standard. Então, esse novo estilo aqui, vamos colocar aqui 100, tá? Que é a nossa cota que nós vamos utilizar aí por enquanto. Então, para identificar o estilo cota 100, que é 1 para 100. Então, e aqui o start com o standard, tá? Se eu quisesse, por exemplo, 25, anotativo, eu tenho como opções aqui. Por exemplo, porém o standard é o que vai ser mais próximo aí, como vocês viram, para a gente configurar as nossas cotas, né? Fica mais fácil. E se eu precisasse de um standard, de um escala 1 para 100 aqui, que é o nome, no anotativo, é só marcar essa opção e continuar, mas nós vamos ver isso depois, então deixe desmarcado aqui essa opção e vamos continuar. Vai abrir, vão abrir essas abas aqui em cima, né, essas guias aqui para todas as configurações. Por exemplo, aqui são as linhas, os símbolos que nós vamos utilizar. Aqui do lado fica sempre do lado direito aqui fica sempre o nosso preview, né, do que está acontecendo, como você está configurando e assim por diante. Então, na nossa aba Lines, o que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar aqui nessa primeira parte das cores aqui das linhas, nós vamos marcar o vermelho. Reparem aqui onde mudou o vermelho, tá? Reparem do lado aí, nós temos o vermelho. O tipo de linha, nós não vamos utilizar, nós não vamos mexer, manter aqui o by layer, aliás, by block, né, que é como padrão, que ele vai vir assim, nós não vamos mexer nisso daqui, tá? Aqui embaixo, nós temos também essa questão das cores, que nós vamos mudar para o red, para o vermelho, tá? Lembra que isso daqui, essas cores aqui, ó, é aquela lá, cor 1, cor 2, a 3, a 4, a 5, a 6 e a cor 7, tá? Aliás, o branco tá aqui, né? Não é a cor 7, isso aqui é outro. Essas cores aqui são aquelas cores na hora dos layers que a gente monta do 1 ao 9. Então ela vai sair, esse vermelho significa que ela vai sair bem fininha lá. Nós vamos fazendo algumas coisas aqui, vamos fazendo testes para vocês verem o que realmente vai mudar, para entender o que está mudando. Eu vou colocar aqui como 1. Ok, vocês não vão fechar, tá? A gente só vai mudar, eu só vou mudando aqui alguns parâmetros, por exemplo, o offset da linha, para entender o que nós estamos mudando, para onde, o que nós estamos fazendo. Tá? Essa parte das cotas aqui vai ser um pouquinho mais demorada, essa aula aqui, para justamente entendendo já mais para frente aí, tá? Porém nós vamos fazer mais vezes e outras configurações para aprimorar bem isso daí. Então deixa eu dar um ok aqui. Tá criado minha 1 para 100, vou deixar aqui como corrente, ok. Então minha escala 1 para 100. Dimensão linear. Vamos ver se ele vai mudar alguma coisa, tá? Porque tem coisas dentro da nossa cota que ele só muda se você fizer ele muda uma coisa vinculada com outra. Se você não mudar outras coisas, ele não altera alguns resultados também. Então, olha lá. Modify. Line. Ponto 38, que ele estava aqui como padrão. 1.05. Ok, certo, corrente, close. Bom, nós não temos alteração aqui nesse item, tá? Modify. Esse item aqui, vocês vão deixar dessa forma, porque são outras, deixa padrão do jeito que tá? 0.38, que eu acho que, se não me engano, estava aí. O que nós vamos mexer realmente aqui nessa parte, que vocês vão entender, vai ser o seguinte. O extend, tá, que tem ponto 18, nós vamos configurar como ponto 1, que é o que? Esse extend, ó,
Deixa eu explicar aqui já para vocês. Esse extend é essa partezinha aqui, ó, tá? Essa linhazinha aqui. Então eu tenho o ponto 1 da indicação daqui, tá? Da minha seta daqui até aqui, ó, que é o ponto 1 que a gente acabou de configurar. Então suponhamos que eu preciso lá de ponto 0,5, ponto 0,8, tá? É nessa opção aqui. Deixa eu mudar lá para mostrar. Então é nessa opção dentro do Lines que é o ponto 1, ok? O offset, a origem do offset aí nessas linhas. O que é isso daqui? Ó? Vamos deixar com o ponto 0,5. Já vou explicar então aqui, set corrente. Nossa. Esse offset de ponto 0,5, aquela configuração, é a distância desse ponto da linha aqui até realmente onde essa linha tem que estar fixada, esse ponto aqui. Então é o offset daqui até aqui, ó, ponto 0,5, tá? Que aqui dentro do nosso projeto, se você for olhar na nossa parede lá, ela não é juntinha, né? Deixa eu fazer aqui para exemplificar depois. Fillet, 2.30 daqui para cá, ok? Vamos fazer interno aqui, 2.30, 0.15, que aqui eu vou explicar bastante. Só ela é meio chata porque tem que fazer bastante coisinha, tá? Mas é a principal aula de cotas aqui, que não tem como correr disso aqui. Se eu for colocar então lá a dimensão linear, eu tenho, olha lá, cliquei na parte errada aqui, 2,60 por fora, né? 2,30 por dentro. O que nós configuramos então é o que está passando da seta e o que está afastado aqui da nossa parede. Então vamos continuar lá com a nossa cota. Eu vou modificar, tá? Como exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Aqui. Você deu um botão, clicou OK e tal, está configurando. Nossa, esqueci de alguma coisa. O que vai acontecer? Cliquem aqui de novo, ou lá em Format, né, onde a gente começou inicialmente. A sua cota, o que você quer configurar, modificar, vai estar aqui nessa lista, nesses estilos. No nosso caso é o 100. Aí eu venho aqui, ó, em Modify. Eu vou modificar o nosso projeto, tá? A nossa configuração de cotas. Então nessa nossa primeira aba, mudem aqui para vermelho, aqui para vermelho, para ponto 0.1 aqui e 0.5 aqui, tá? Aqui vai ser isso daí. Essas duas linhas supressa aqui significa que nós podemos tirar, não vai ser aparente essas linhas, ó, do lado esquerdo, do lado direito. Reparem que eu tirei, né? E aqui da mesma forma, 1 e 2. Reparem que eu tirei essa linha que sai, que vem aqui realmente do projeto, tá? Isso nós utilizamos para cotas internas, geralmente no layout. Eu vou explicar isso também depois que a gente terminar essa configuração, porque aí é mais fácil, é só chegar e modificar, né? Partir uma configuração nova desse projeto, dessa configuração, porém eu vou colocar só um outro nome e vou tirar essas duas marcações aí de linhas, tá? Então na linha nós vamos fazer isso daí. Aqui no símbolos, são os símbolos que nós estamos utilizando, que no caso são essas setas. O que eu sempre recomendo, tá? Essa seta é uma recomendação que eu já posso deixar aí como padrão. Cadê? O Open 30 é uma outra opção que eu gosto muito de utilizar. E também o DOT.
tá? Que é esse daqui de cima, o dot, que é só a bolinha. Eu uso, tá? O meu padrão, um padrão que eu gosto de utilizar muito é esse Open30. Eu acho ele bem discretinho, bem bacana, não fica aí tão marcado num projeto, tá? Porém também eu tenho configurações com o dot, tá? Dependendo aí de cada tipo de detalhe que eu for fazer, alguma coisa dependendo do projeto, aí eu utilizo uma configuração com dot. Vamos utilizar no nosso caso aqui, deixar esse, aliás, o Open30, né? Vamos deixar no Open30, tá ok? Então já mudamos a nossa setinha, deixamos no Open30. Esse daqui é referente a esse daqui, ó, tá? Então nós não vamos ver essas configurações ainda. Quando for necessário mudar aqui, nós vamos utilizar então em outro lugar para modificar essa configuração aqui. Então essa não mexe. O size, que é o tamanho da nossa seta, tá? Vamos deixar 0.08, tá? Que é um tamanho que eu acho que ficou legal aqui para mim. Então vamos deixar 0.08. E aqui é só isso que nós vamos mexer, tá? Escolher aí o tipo, 0.08, nós vamos deixar aqui. E aqui nós vamos manter do jeito que está aí por enquanto. Nós vamos utilizar o texto nessa aba, então, na guia do texto, o tamanho de ponto 14, tá? Ou ponto 15, aí cada um vai ver o tamanho que prefere, tá? Vamos utilizar ponto 15, que é o que estava na aula passada, né? Nós vimos aí que, né, de 1 para 100 utilizamos 15, então vamos deixar assim. Na aula passada nós configuramos o texto, tá? O texto, se você tiver lá criado já a configuração do texto para esse projeto, ele vai aparecer aqui, ó. Quando eu clico aqui nos estilos, o que vai acontecer? Ele vai aparecer a aba, essa janela aqui do estilo de texto. É como se eu estivesse clicando aqui nesse ícone para configurar o texto daqui também, tá? Se você tivesse feito isso antes de configurar as cotas, vamos supor, você fez o texto Arnaldo, no meu caso aqui eu fiz o texto, configurei como texto Arnaldo 1, né? Então ele ia estar aparecendo aqui, é só selecionar ele que ele já vai ter todos os parâmetros que eu preciso, tá? Não recomendo muito, tá? Porque esse texto que a gente configurou foi para um texto que não é para cotas, né? Não foi configurado para cotas, tá ok? Então eu não recomendo muito, mas só explicando então que você pode pegar isso daqui por aqui. A cor do texto, vamos deixar aqui com standard. A cor do texto eu utilizo o amarelo, a cor 2, tá? Que ele não vai sair tão fininho como a cor vermelha, mas vai ter aí a questão do 2, da cor 2. E além do que nós identificamos bem, né, esse número de contraste no vermelho com o amarelo, tá ok? O tamanho do texto, tranquilo, né? Não tem segredo. Aqui embaixo nós temos, eu vou mostrar para vocês o que isso aqui vai fazer, ó. Nós temos o above, que ele vai, olha só aqui, deixa eu colocar aqui, ok, certo, correto. Olha lá. Então, já utilizamos, com essa mudança, ó, já mudamos a seta, mudamos a cor, né, da cota e mudamos também a cor do texto. Correto? Reparem que aqui eu tenho uma linha, essa linha interrompida eu tenho o texto e continua a outra linha da cota. Onde que eu mudo isso? Modify. Nós estamos aqui. Então, olha lá, texto, né, nessa parte aqui do texto, no vertical, vamos deixar como above. O above, reparem aqui nessa... O que vai acontecer agora? Modify. Opa, desculpa. Corrente. O above ele faz isso, tá? Ele deixa o texto para cima da linha. Correto? Tá entendido aí? Então, por isso que nós deixamos para above, porque ele fica para cima da linha, mostrando
que realmente essa fica a linha inteira aí, não tem, acho que melhor do que isso não tem como, tá? Porque eu gosto muito dessa parte. Porém, é errado deixar do outro jeito? Não, não é errado, tá? É só para vocês então saberem isso. Se você quiser deixar dessa forma, ou quiser deixar no meio da linha, não tem problema, tá? Isso também é aquela coisa, vai depender muito de quem do escritório de arquitetura que você trabalha. Às vezes ele nem configura dessa forma, tá? Outra coisa, deixa eu ver aqui, essa aqui na horizontal, se eu quiser alinhar o texto à esquerda, tá? Quiser deixar ele diferente, olha só como que vai mudando aqui, ó, no nosso preview do lado aí do nosso desenho, como ele vai mudando, tá? Então acho legal vocês coloquem aí essas opções, ver o que ele vai mudar, tá ok? Para não ter, vai ter um entendimento melhor aí. Porém, o que você vai mexer mesmo, deixar aí um above. E aqui, ó, o texto, o alinhamento do texto. Eu vou alinhar com a dimensão, com a linha, tá? Esse texto, por exemplo, deixa eu fazer um aqui, ó, antes de mudar. Ok. Corrente, ok. Deixa eu fazer uma linha aqui de 3 metros, tá? Daqui pra cá. Então nós temos 3 metros nessa linha aí. Dimensão linear, vou pegar esse ponto, esse ponto. Olha só o que eu tenho aqui. Eu tenho esse texto aqui no meio da linha, nessa posição. Porém aqui eu já não tenho no meio. O que ocorre quando acontece isso? Por que está acontecendo isso daí? Eu tenho que virar esse texto aqui com alinhado com essa linha, tá? Com essa linha de cota, que é justamente essa configuração aqui, alinhar com o texto. Reparem no nosso desenho em cima. Ok, eu vou marcar aqui para vocês verem, corrente, close. Olha lá. Aí ficou belezinho, tá? Já ficou já dentro do que eu preciso, que é isso daí, tá? Então, vamos modificar de novo. Modify. Essa configuração aqui do offset, aqui, ó, aqui embaixo, ponto 0.09, é a distância que nós temos da linha até o texto, tá? Eu tenho da parte de baixo do texto até essa linha 9 centímetros. Aqui é a mesma coisa, da parte de baixo desse texto aqui, essa linha 0.09, tá? Se você quiser mudar para 0.05, que é uma configuração que eu deixo para mim, tá? Eu deixo 0.05. No fit, nós não vamos trabalhar configurações aqui ainda, tá? Aliás, nós vamos ver só uma que eu vou explicar agora aqui, como que ele fica, né? O posicionamento quando o texto não cabe dentro de uma questão da linha, por exemplo, né? Como que eu vou cotar uma parede de 15? Não cabe 15 dessa forma que nós estamos vendo aqui as configurações, ela não vai caber dentro da parede, então ele faz algumas coisas diferentes. Vamos marcar aqui, ó. Deixa eu deixar essa cota aqui. Dimensão linear daqui a aqui. Olha só. Quando eu ponho 15, essa cota aqui de 15 centímetros, obviamente ela não cabe dentro desse espaço de uma linha e outra, né? Então, o AutoCAD ele faz essa opção de puxar aqui essa informação para o lado. A configuração que a gente vai ver aqui, Modify, olha só, é aqui dentro, ó, tá? São essas 3 opções aqui. Com o padrão ele vem desse jeito, que é o que nós acabamos de ver aí com esse 0.15. Vamos colocar aqui nessa opção do meio, aqui, point,
Ok. Olha lá como que ele muda. Tá? Ele já faz essa alteração. Deixa eu puxar isso um pouquinho mais para cima para não atrapalhar. Ó, ele já faz essa. Ele já puxa essa linha aqui, ó, de referência. Então, se eu for fazer um comando de linear agora o texto, com a cota, aliás, eu posso alinhar e deixar desse jeito, tá? Que é o que eu utilizo também. Vamos ver o outro lá se vai ter alguma mudança. É aqui, ó. A mudança, a alteração que foi feita. Ele não cria linha, tá? Ele só centraliza o texto realmente no espaço como está centralizado esse aqui também, tá? Ele centraliza dessa maneira aí. A forma que eu tenho, tá? Para minhas cotas aqui, eu utilizo essa do meio sempre. Para não ficar um número perdido aí às vezes, né? Dependendo do tamanho, do lugar aí, ele puxa essa linha de referência para a gente saber onde está. Tá ok? Vamos continuar então. Então no fit é isso que nós vamos mudar. Mudar só essa opção aqui para quem queira, tá? De uma forma ou de outra aí, deixar a opção marcada aí para vocês. Aqui nessa guia nós temos o tipo, né? O formato aqui da unidade. Nós vamos deixar como decimal. Tem essa arquitetura aqui, olha como que ele fica, né? Nossa, mas tem arquitetura que não usa. Fica tudo em polegadas, tal, aí já não é uma coisa que eu sei trabalhar muito não, tá bom? Então, modify, vamos deixar aqui como decimal, que é o que todo mundo utiliza, tá? A não sei que você precisa muito trabalhar com transformar, né? Alguns, por exemplo, eu tenho 3 metros, 15 centímetros, quanto que dá isso em polegada? Então vocês vão ter que modificar isso aqui para saber, tá? No caso de arquitetura, sempre vai ser decimal, tá? Jamais vai ser outra forma. A precisão, eu tenho a precisão aqui de quantos números eu tenho depois do ponto. O nosso, como padrão, tem 4. Vamos utilizar 2. Reparem que ele já vai mudar na nossa previsão aqui para 2. Ok, certo? Lá. Então eu tenho 0.15. Agora eu não tenho. Antes estava 0.1500, né? 1500. Aqui estava 2.4500. O que eu preciso é disso, 2.45. Ponto final, e é isso daí. Tá? Nós vamos utilizar dessa maneira. Modify. Então aqui na precisão, mudem para 2 números depois do ponto. Aqui no decimal, o que separa o número decimal, tá? Eu tenho o ponto, o vírgula e o espaço. Como é um número decimal, eu sou acostumado aí a separar esses números decimais com a vírgula, tá? 0,15, 2,45. Porém, se deixar no ponto está errado, também não está errado, tá ok? Eu sou acostumado a deixar, já como eu aprendi, eu sou viciado já em deixar ele no vírgula. Essas coisas nós vamos ver mais pra frente, ó, a questão do prefixo, o sufixo, o que vem atrás, depois do número, o que vem antes do número, né? Então vamos supor que eu preciso de 0,15 M, colocar um M lá em todas as cotas. Então eu vou colocar aqui, ó, para vocês verem já como é que funciona. É bom também, pessoal, dar realmente fuçar nisso daqui, tá? Abre um arquivo novo, crie uma cota e vai fazendo justamente isso que eu estou fazendo, tá? Olha lá o que aconteceu, 2,45 M, trabalhamos em metros aí. Por que isso daí? Porque muita coisa a gente aprende realmente fuçando, não aprende, guarda, a gente consegue memorizar melhor fuçando, porque tem a dificuldade de você achar, putz, isso faz aquilo, tá? Às vezes eu falando só aqui, você tá vendo que tá aí, beleza, tal, mudou, depois você precisa fazer de novo, alguma outra coisa, você ou vai voltar na aula ou não vai lembrar. Então procure fuçar mesmo. Falar, fiz isso aqui, mudou alguma coisa lá, vamos ver.
tá? Dá um OK. Não esqueçam de mudar aqui para corrente, sempre clicar em corrente e closed. Olha lá, tirou o M que eu tirei de lá agora, tá? Vamos modificar de novo, modify, e assim por diante, tá? Sempre vai fazendo isso daí. A supressão aqui do zero, que eu estou clicando aqui, ó, não tem esse zero. Por exemplo, se eu deixar ele marcado aqui, ele vai deixar vírgula 15, tá? E não 0,15 do jeito que está aí. Eu gosto de utilizar o 0,15 para não confundir às vezes com outro número. Esse outro aqui tira, por exemplo, olha lá, do 1,20, né? Ou se fosse 1,20, 1,20, ele vai tirar o zero do final e vai ficar 1,2. Também não gosto, para não confundir. Então aqui a supressão desse zero aqui, façam os testes aí, tá? Para ver o que acontece com ele. Nessa parte de cotas, nós vamos só então utilizar por enquanto essas configurações. No line, tá? Nós vamos mudar head aqui, deixar vermelho aqui também no head, aqui 0.1, aqui 0.05, beleza? Nos símbolos, Open 30 é o que nós vamos escolher. No tamanho dele, 0,08. Aqui nós não vamos mexer mais nada. No texto, deixar a cor do texto amarelo. O tamanho do texto de ponto 15. No vertical aqui, colocar above. Aqui embaixo, no offset, 0.05. No texto, no alinhamento do texto, que vem como horizontal como padrão, nós vamos deixar esse alinhado com a dimensão. No fit, nós vamos modificar, para quem queira modificar da maneira que achar melhor aí, tá? Essas três opções aqui. Então, na minha opção eu deixo no centro, nessa opção do meio. Nos primários, nós vamos deixar padrão o decimal, tá? Como padrão. Na precisão, utilizamos apenas 2 números depois do ponto, depois da vírgula. O que separa os pontos o decimal aí, né? Por exemplo, 0,15 ou 0,15. Aí quem quiser deixa de uma forma ou de outra, tá? Mas não procurem não deixar o espaço, ou ponto ou vírgula, beleza? Então nessa parte da configuração das cotas, a gente vai trabalhar com essas configurações aí. Por enquanto, tem outra configuração que a gente vai ver aí na próxima aula também, tá? Aliás, nas próximas aulas, né? Como cada tipo de projeto é um diferente do outro, nós às vezes temos que adaptar algumas coisas. Então, beleza. O que você vai fazer? Como abrimos um arquivo novo, eu abri um arquivo novo e fiz essa configuração, é óbvio que ele não vai estar no outro arquivo, tá? Se eu fiz a configuração em um aqui, ele não vai estar no outro. Mais pra frente eu vou ensinar como deixar isso já padrão aqui na hora que você liga o AutoCAD, tá? Eu não vou deixar agora porque a gente vai ter que fazer mais coisas aí pra frente para treinar essas configurações. E se nós tivermos já pronto, deixar tudo prontinho agora, acaba que a gente não vai treinar essas configurações, não vai ter saber onde vai arrumar depois, vai acabar esquecendo, tá? No caso aqui, vocês vão fazer essas configurações dentro do projeto, tá? Que vocês vão fazer o layout, fazer toda a parte do layout, que eu vou mandar aí um projeto para vocês também, tá? De layout, qual vai ser feito. E vamos fazer o seguinte, ó. No dimensão linear, tá? No dimensão linear, é só esse que a gente vai ver. Eu tenho que tomar muito cuidado onde eu vou clicar, porque agora eu tenho só essa distância aqui de um ponto ao outro, ó. Tá? Eu tenho que clicar interno, por exemplo, de um ponto, clico no outro e vou trazer, vou trazer aqui a minha cota, tá? Deixa eu colocar uma aqui, já tá, beleza.
aqui é outro padrão. Então eu vou criar um layer cota, lembrando, tá, que tudo tem que criar um layer cota, cotas. Eu vou deixar aqui como vermelho mesmo, cor 1, deixar como corrente e vou. Então, pessoal, o que nós vamos fazer aqui? Vamos colocar as cotas, tá, necessárias dentro do nosso projeto, tá bom? Desculpa, eu tive que dar um cortezinho aí no vídeo, tá? Mas estamos de volta aqui, ó. Então, olha só, as cotas, a gente vai como que a gente vai colocar, né? Onde que nós vamos colocar? Cuidado com duplicidade de informação, tá bom? Se eu colocar uma cota aqui, por exemplo, de 3 metros aqui, ó, dimensão linear daqui aqui, vamos colocar essa aqui, 3,10, né? Eu não vou colocar ela, por exemplo, pro lado de dentro, né? Aqui, por exemplo, não tenho essa necessidade. Por que 9? Pegou um pontinho errado aqui, ó. Aí, eu não tenho essa necessidade, porque eu estou duplicando a informação, sendo do mesmo espaço, tá? Dimensão linear, clica num ponto, clica no segundo, para ele ficar sempre no mesmo ponto, tá? A gente tem essa forma aí, ó. Clica no ponto, no outro e clica na cota seguinte. E assim por diante, tá? Olha lá, na parte de cima aí, 3 metros. Vou colocar agora aqui ponto 15. Aqui nesse ponto é esse. Esse ponto é esse. Tá? Feito um por um. A outra forma de colocar uma cota é o que? A gente faz a primeira, dimensão linear. Faz a primeira. Eu clico na cota. Tá? Quando eu posiciono o meu mouse, só posiciono, não clico, aqui no grid, o que vai acontecer no grip? Ó? Ele vai acontecer de abrir essas configurações aqui. Eu vou continuar a dimensão. Então, para ficar mais fácil, eu faço a primeira, tá? Olha lá, dimensão linear. Faço a primeira cota, tá? Clico na cota, venho aqui no grip e venho aqui, ó, continuar dimensão. Quando eu clico aqui, ó, é só clicar agora nos próximos pontos. Então, eu vou clicar aqui, meu próximo ponto é esse, o próximo é aqui, o próximo é esse aqui, tá? Olha só, ele vai tendo ele tem essa característica. Porém, muito cuidado com os pontos aí que você vai clicar, tá? A gente vai confirmando sempre olhando essas cotas. Vocês viram que aqui eu cliquei aqui, ficou 309. Para fazer aqui essa cota lateral, da mesma forma. Então, são 3 cotas só, dimensão, sempre o linear, né, nesse nosso caso aqui, tá ok? Ó, clico aqui, posiciono, continuar. Aqui e aqui. Opa, pegou errado, né? Agora eu fiz errado aqui. Só um minutinho. Dimensão linear. Daqui e aqui. Puxei. Seleciona. Continuar a dimensão. 80 mais 15. Tá? Posso, se quiser, marcar essa aqui. Tá? Marcar até a linha do terreno lá onde vai dar. Ok? E assim por diante. Então, todas essas informações aqui, vocês vão colocando as cotas representando. Então, aqui, por exemplo, eu não tenho como marcar essa cota aqui em cima. Então, dimensão linear, vou clicar e fazer essa marcação de cota. Aqui vai ficar no meio da passagem, então vamos colocar lá para o outro lado. Beleza? Aqui eu posso fazer isso aqui. Olha lá, vou vir aqui, fazer essa marcação daqui para cá com 25. Vou continuar então daqui pra cá, aqui tem mais 15. Olha que ele sempre vai ficar alinhado, ó. Tá? Só estou exemplificando aqui, vocês vão fazer a marcação aí do jeito que achar melhor, tá?
aqui até aqui. Cuidado com essa questão de informações das cotas aí, para não ficar sobrecarregado aí o projeto, né? Olha só, 2,70, que é a medida desse espaço aqui, beleza? Esse daqui também a gente não tem como medir. Cuidado com a questão das cotas, é o seguinte, para não ficar em cima dos nomes, né, que nós vamos ter aqui, não vai ficar em cima dos sofás e assim por diante. Para isso, olha só, isso que é legal, a questão de configurações aí. Para isso nós temos, no layout, nós não identificamos todas essas cotas. O nosso cliente não precisa saber se eu tenho uma parede de 15 e o porquê que eu preciso de uma parede de 25, tá? Você vai acabar explicando na conversa e tal, mas a parte técnica aí, a gente tem que... então, quer dizer, é desnecessário essa informação de cotas de parede para um cliente. Ele quer saber o que? A medida do ambiente, do seu projeto de layout, do ambiente interno. Vamos fazer aqui então uma configuração rapidinha para finalizar essa aula, que já deu o que? 1h30 mais ou menos aqui, né? Então nós vamos fazer o seguinte aqui para ajustar, né? Deixar essas cotas configuradas para o nosso layout. Bom, na configuração de cotas aqui, né, foi criado lá o modelo das cotas que a gente criou. No Modify, nós vamos criar... Modify não, desculpa, nós vamos criar uma nova cota, tá? New. Eu vou partir dessa cota que foi criado já anteriormente. Eu vou colocar aqui Layout. Eu vou continuar. Com Layout, então como estou criando uma nova cota, já está toda configurada aquela cota de 100, tá? Eu vou marcar aqui essas opções. Eu vou tirar as linhas, tá? Para ficar configurado nossas cotas de layout. E também aqui no Fit, eu vou acrescentar aqui, ó, clicar, marcar essa opção de inserir o texto, o posicionamento do texto, tá? Por quê? Eu vou explicar já isso daí. Set corrente, close, nosso layout, tá? Foi criado uma nova, então, estilos de cotas. No dimensão linear, vou clicar aqui no primeiro ponto, no segundo. Reparem o seguinte, eu não tenho nenhuma linha para nenhum lado, e agora eu tenho esse texto solto para posicionar onde eu quiser, onde eu precisar posicionar, tá? Vamos ver aqui desse lado, então, ó, dimensão linear, clico no primeiro ponto, clico no segundo, e onde eu vou posicionar? Eu vou posicionar esse texto aqui da cota de uma forma que não fica em cima de nenhum objeto, que não fica atrapalhando nem a visualização da cota e nem a visualização dos objetos, tá? Então vou posicionar ele aqui. No terceiro ponto, aí, terceiro clique, ele para, tá? Dimensão linear, primeiro, segundo ponto e o terceiro ponto. Quero colocar aqui, tá? Aqui também eu preciso de mais uma, dimensão linear. Clico no primeiro ponto, que é daqui até aqui, 3,25. Vou posicionar o texto onde eu quero que fique, ok? Aqui eu vou precisar, bem provável, né, que o cliente vai perguntar aqui, mais uma. Então, dimensão linear. Tá? Pesquisem às vezes aí na internet, no Google mesmo, projetos de layout, né? Vocês vão perceber que não tem tanta informação de cota, de parede, não tem nada. O que vai ter necessário aqui é o que? É exatamente isso, para o cliente ter o que? Para a pessoa que é leiga no assunto, ela vai olhar esse projeto, ela vai olhar essa planta, ela vai entender que eu tenho essas distâncias, 3,70 m, que vai caber esse armário de 3,70 m, tá? Que daqui desse ponto a esse ponto eu tenho 4,10 m, ok? E assim por diante, tá? Então eu faço essas configurações,
coloquem aí os blocos, tudo certinho que eu vou enviar junto. Coloquem as cotas, tá? Essas configurações de cotas. Eu sei que ela é um pouquinho extensa, mas não tem outra forma. Ela não tem outro jeito, né? Questão de cotas, nós vamos ver um pouquinho mais para frente outras coisas aí das cotas e assim por diante. Tá? Então façam esse projeto. Tá? Eu vou encaminhar outros aqui que eu já tenho para vocês verem como que foi o desenvolvimento aí até chegar a esse resultado do layout. Eu tenho um PDF aqui, eu vou encaminhar para vocês. E qualquer dúvida é só me perguntar, que a gente já esclarece, tá ok? E já estamos chegando aí no módulo, no final, né, do módulo 1, que é a apresentação de um layout. Ok? Vamos se preparando aí para fazer o exercício final, que é um projeto do início, né, do zero, assim, abrir um projeto novo. Vocês vão ter que configurar tudo isso, fazer todos esses tipos de tudo que foi passado até o momento para fazer aí um projeto final e aí partir para o módulo 2, que já envolve cortes, né, já envolve planta de cobertura, que é o projeto de prefeitura, ok? Então até mais e bons estudos, qualquer coisa é só me perguntar, valeu?